gostos de mel, de quem quer ser livre e busca paz, força pra regar nossa esperança, sonhos que deixam a gente criança, olhar profundo buscando com segurança, a sede de um mundo transformar. Fé, canção, tambores, nossas danças, percorre este caminho de esperança, no chão sofrido, nossa América Latina. Transformemos em amor a insegurança, nossa linda juventude, no peito um desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz, nossa linda juventude, no peito um desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz. Voa e diz ao mundo liberdade, que nada é impossível transformar. A fé, a força e a nossa união removem ditadores do lugar. Acorda, juventude, nossa América, vem que nosso Deus quer libertar. A luz de um novo amanhecer, a gente esse desejo de abraçar nossa linda juventude, no peito um desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel, de quem quer ser livre e busca paz, nossa linda juventude, no peito um desejo de amar. Olá, muito boa noite para você que nos acompanha neste exato momento. Muito obrigado por você estar ligado, acompanhando a nossa programação. 8 horas aqui na cidade de Apicuaçu, na paróquia do Santíssimo Salvador. Para você que nos acompanha, muito obrigado mesmo, abençoada noite para você, muito obrigado. Eu já peço para você poder compartilhar, curtir, comentar, deixar sua curtida aí, comentar para que a gente possa também desenvolver o nosso trabalho melhor ainda, tá bom? Eu quero aproveitar a oportunidade para dizer para você que estamos aqui também com o apoio do Posto São Sebastião, posto de combustível aqui da nossa cidade, justamente nosso amigo Maurício, o Diego, na nota 10 NET, o vereador Afonso da cidade de Serrano do Maranhão, que também está nos dando esse apoio aqui na nossa programação do nosso podcast do Zap Verdade. E hoje a gente tem um convidado muito especial, que na verdade eram dois. Nosso amigo Francisco não foi possível estar presente, mas estamos aqui já com o Maralhau, tá bom? O Maralhau que já está aqui com a gente e o mesmo daqui a pouquinho vai estar conversando, vamos estar batendo esse papo maravilhosamente aqui. E você que está nos acompanhando, desde já agradeço imensamente você por estar fazendo parte também da nossa programação. E hoje vamos conversar com o Maralhau sobre a Pastoral da Juventude, tá bom? Pastoral da Juventude é essa que aqui na cidade de Apicuaçu e também fora da cidade de Apicuaçu. O mesmo não foi só coordenador paroquial ou coordenador de grupo de base, o mesmo também saiu e foi coordenador bem longe, e a gente vai poder conhecer e compartilhar também essa história com você que nos assiste, com você que nos acompanha, tá bom? Maralhau, que é filho aqui da cidade de Apicuaçu, mesmo pai de uma menina muito bonita, inteligente, e vamos assim dar as boas-vindas, Maralhau, muito obrigado por estar presente, certo? Seja bem-vindo ao nosso podcast, seja bem-vindo ao nosso bate-papo, muito obrigado por estar aceitando o nosso convite de poder estarmos conhecendo também essa tua história, conhecendo também essa sua trajetória e da importância que tem
teve o seu papel e que tem você como pessoa, como homem, pai de família também, em ter contribuído com essa tão grande pastoral da juventude aqui na cidade de Apiquaçu e também na Diocese de Pinheiro. Te desejo parabéns, certo? E agradeço muito por você ter sido esse pilar, juntamente ao Frank, para essa pastoral da juventude que só tem a ganhar a cada dia mais. Muito obrigado, seja bem-vindo. Eu que agradeço o convite do amigo. Na verdade, esse convite já tinha algum tempo, né? Esse projeto aí de podcast foi um projeto bem audacioso para a nossa cidade, né? Bem já difundido, né? Pelo mundo afora, digamos assim. Mas aqui na cidade sempre tem aquela dificuldade, né? Porque sabe que não é fácil. Então, é um projeto que eu particularmente gosto muito e tá participando aqui contigo, cara. Acho que um dos primeiros, ainda é piloto ainda, não está em teste ainda, né? Mas eu fico muito feliz. E que a gente puder contribuir, trazer informação, a gente já vai podendo contribuir, tá? Muito bem. O Maurício Maralhau, ele é jovem, certo? E Maralhau, para a gente já iniciar esse nosso bate-papo de perguntas e respostas, viajar também a esse mundo de meu Deus, através dessa história que eu acredito que você vai estar contando para a gente. Maralhau, qual o principal desafio ao iniciar a pastoral da juventude? Você ficou com medo? Queria desistir? Fala para a gente como foi essa tua iniciação quanto pejoteiro aqui na Paróquia do Santíssimo Salvador. Muito bem, é uma pergunta bem interessante, mas antes de responder esses desafios, acho que tem bastante, aí tu sabe disso. Explicar para o pessoal que está em casa, que está escutando, está vendo também este momento. A pastoral, o que é uma pastoral? Pastoral é um segmento da Igreja Católica, né, onde os grupos de determinado carisma, né, se encontram para fazer alguma coisa, né? Assim, nós temos a pastoral, eu acho que a pastoral mais difundida Brasil afora é a pastoral da criança, né? Que ele trabalha com a Zilda, né? Mas antes dela tinha muitas pessoas que fizeram, né? Então, pastoral é um segmento da igreja. E a pastoral da juventude é um segmento onde o próprio nome já diz, né? Que envolve juventude. E a gente sempre trabalhou com esse propósito de ser uma juventude protagonista. Ou seja, é um período onde nós buscamos sempre trabalhar com a juventude e a juventude poder dar cara a essa pastoral. Ou seja, uma juventude totalmente protagonista. Eu gosto sempre de usar esse nome. Na verdade, isso foi a nossa bandeira de luta, uma juventude protagonista, né? Então, e aí nós tivemos esses desafios, porque, primeiro, qual é o grande desafio do jovem? É aceitar a sua missão. Porque na fase da juventude tem várias questões, né? Adolescência, né? Porque a juventude, em termos cronológicos, é dos 15 aos 29 anos, ou seja, já não sou um jovem, né? Se eu entrar nessa perspectiva, né? Então já não sou mais jovem. Mas tem a questão também da juventude de espírito, que é enquanto você tiver vigor, energia de trabalho, você é jovem, né? Como diria a música lá do Chaves, você é jovem, jovem ainda, né? Enfim. Então, os desafios que a gente encontrou durante essa caminhada inicial é o primeiro desafio, que é esse chamado para a gente servir e com isso cativar outras pessoas, porque o primeiro é aquele chamado Paulo, né? Você ser chamado para uma vocação e depois você ser discípulo de Emaús, aquela pessoa que cativa outras pessoas. E aí, falando sobre isso, eu não poderia deixar de destacar o meu amigo, meu colega que era para estar aqui, mas infelizmente não pôde participar, que sempre foi uma pessoa com um apoio maravilhoso, além de outras pessoas, como destaco sempre a irmã Jacinta. A irmã Jacinta, posteriormente a irmã Sônia, duas freiras aí que caminharam, que foram lá no início mesmo, lá no começo de 2005, né, com a Crisma, esse sacramento tão importante da Igreja Católica, um despertar também. Aí depois tivemos o Encontro de Jovens com Cristo, o ECC, o EJC, onde é um despertar muito importante. E aí sim, cara, nesse primeiro momento, essas pessoas trouxeram pra gente esse despertar, e com esse despertar a gente conseguiu cativar outras pessoas. Aí tem a tua pessoa também, que é uma pessoa que veio depois, a Adriane, a tua esposa. Se eu for falar, são muitas pessoas aí.
que compraram essa luta. Uma luta que começou ali devagar, com um despertar muito ali nosso, ali da comunidade matriz, e depois nós abrimos o leque para a paróquia, né? Quem não sabe, a matriz, a sede, como a gente pode dizer, né? O centro da nossa paróquia, e ela tem outras comunidades, né? Outras comunidades que formam essa paróquia. Então, na comunidade matriz, né, nós começamos, mas logo nós fomos para outras comunidades, e assim conseguimos chamar a atenção de muitas pessoas, e outras pastorais também, porque nesse início, cabe destacar, lá nesse, como eu te falei, lá nesse comecinho, não era só a pastoral, a dificuldade da pastoral da juventude, mas sim a comunidade. A comunidade passava uma dificuldade muito grande, estrutural e tal. Aí, com a chegada das irmãs, com o padre Gerson também na época, que muito lutou, com a chegada dessas pessoas, e também de leigos engajados, né? Aí eu poderia falar muitas pessoas. Enfim, e aí, consequentemente, isso foi... Eu sempre digo, agora nós estávamos comemorando, agora, mês passado, 15 anos da paróquia, né? Só que para chegar nesses 15 anos, foi preciso, né, todo um trabalho. E é nesse comecinho ali que a Pastoral da Juventude começa, a Pastoral da Juventude paroquial. Certo. Maranhão, você se recorda com relação a essa base inicial, as problemáticas que aconteceram, comunidade, não era nem paróquia, na verdade, né? Como é que funcionou essas ramificações aí para desenvolver? Como surgiu esse despertar em ti de coordenar grupo? Como eu te falei, né? Tudo no começo, né? Se a gente for pegar na história da nossa paróquia, aliás, da nossa comunidade, né? Que a comunidade vem antes, né? A área pastoral, tu sabe muito bem como é que funciona toda essa questão de organização de uma paróquia. E nesse começo era tudo novidade, né? Nós tínhamos uma igreja que estava passando por muitas dificuldades, né? Em todos os sentidos, né? Havia pouco engajamento também de pessoas, né? Foi um período assim de dificuldade mesmo, dificuldade. Aí eu falo, por que eu te digo isso? Porque a história da Pastoral da Juventude, ela está diretamente ligada com a história da nossa paróquia, não comunidade, mas paróquia, porque foi tudo basicamente ali no mesmo tempo, 2009, 2008, 2005, começou 2005, despertar, vieram missionários, né? Vieram, como eu falei, citei algumas irmãs, algumas freiras, alguns padres também para cá, e aí foi um despertar. E aí eu sempre destaco a importância do sacramento. O sacramento é importante, trabalhar bem o sacramento, o batismo, primeiro a Eucaristia, a Crisma, principalmente os jovens, adolescentes ali que estão no ensino médio, que estão meio cabeça, meio ali tal. Então é interessante trabalhar bem isso. Então isso foi que me chamou a atenção, porque naquela época, como qualquer adolescente, a gente tinha outras prioridades. Então trazer a igreja como prioridade é uma coisa difícil, e nós precisamos de pessoas para fazer isso. É por isso que a gente tem que sempre trabalhar a importância de ter missionários. E aqui eu não estou dizendo que eu sou melhor e tal, não, longe de mim. Eu sei que eu não sou longe de perfeição, mas a gente faz um trabalho, né? Um trabalho ali que às vezes as pessoas não sabem, mas a gente está ali, está ajudando, está incentivando, e a gente precisou dessas pessoas, né? Aí eu sempre destaco a irmã Jacinta. Talvez ela foi minha grande madrinha nesse despertar, né? Nesse começo, não só para mim, mas também para a comunidade. E aos desafios que tu pergunta, tanto para a pastoral da juventude, que não existia, e a comunidade que estava ali engatinhando para se tornar paróquia, foram basicamente as mesmas. Era o desânimo das pessoas, porque achavam que tudo era difícil. Nós tínhamos uma igreja que ainda está lá, aquela igreja a mais antiga, pequena, e teve um ponto que aquele tamanho daquela igreja era suficiente, porque não tinha tantos fiéis. Aí depois desse novo despertar, foi que a igreja foi juntando tudo. Começou as pastorais, a pastoral familiar também começou por ali, né? A pastoral da criança, ela já funcionava meio que separado da igreja, junto, não separado, mas era um outro público, na verdade. Porque na época também tinha muito as pessoas, o diácono Mário vai poder falar melhor, era um trabalho voluntário dos agentes de saúde, né? E que às vezes nem eram da igreja, mas que desempenhavam trabalho e ajudavam as pessoas. E tudo isso, essa pastoral, né? Esse conjunto de pessoas aí, foram incentivando, e a gente foi, não, esse aqui é o caminho. E daí foi. Aí nós tivemos uma juventude muito atuante. Hoje, infelizmente, está com um pouco de dificuldade, que
para a graça de Deus, nós vamos buscar, não eu, né, não tenho mais esse pique de coordenador, como eu falei, protagonismo da juventude, mas tem muitos jovens aí que estão, a Romaria foi um despertar interessante, foi um momento orante também para essas pessoas entenderem a sua missão e poder dar continuidade. Eu destacaria isso, cara, esse mesmo, a falta de esse despertar, né, inicial, os problemas que sempre tem, às vezes com intriga aqui e acolá, como é que eu posso dizer, meu Deus, resiliência por aquilo, por achar que o trabalho não está sendo visto, né, é complicado. Existe muito. A gente só vai ver o tamanho das coisas mesmo depois, porque no começo são críticas, isso aqui não vai dar certo e tal, só depois que a gente vai, poxa, nós fizemos um trabalho interessante, cara. Maralhau, ao longo do teu trabalho de coordenação, como é que era recebido pelos coordenadores que ali estavam também se ingressando na comunidade? Como é que surgiu a aceitação deles com a Pastoral da Juventude? Era tudo novo, como eu falei para ti. E uma coisa interessante que eu quero destacar é formação, né? Formação. A gente precisa ler. Esse é o grande segredo. As coisas só vão para frente com a leitura. E para nós cristãos é a Bíblia. Não tem outro caminho. Pois a verdade, quando diz a verdade libertará. Libertará desse processo de ocioso, né? Das coisas da vida, para modificar. Porque o grande segredo é a gente pegar uma realidade que ela é difícil e tentar, eu vou usar esse verbo, porque eu acho que é esse mesmo, porque conseguir acho que é muito, muito forte, mas tentar mudar, e mudar aquilo que a gente consegue, né? Então, sobre tua pergunta, foram muitas, cara, muitos problemas, muitas questões aí, tantas questões, a gente ao longo a gente vai esmiuçando. Muito bem. Para você que está chegando agora, nós estamos aqui com o Maurício Maralhau, ele que foi o primeiro coordenador paroquial e o mesmo que também teve um salto também muito grande, logicamente, com o apoio de toda a paróquia em desenvolver o seu trabalho, quanto brilhante foi, que o mesmo também se sobressaiu. Maralhau, quanto tempo mais ou menos você ficou na coordenação de base, coordenação paroquial e assim, esse convite aconteceu aonde para você coordenar a Diocese de Pinheiro? Era tudo basicamente nisso. Eu me lembro que quando nós fomos, porque a gente vivia aqui, a gente achava que a pastoral era o que a gente estava fazendo, Então, a formação, quando a gente estava aqui na paróquia, eu sempre dizia isso, na época ainda era irmã Jacinta, irmã Sônia, padre Birajara estava chegando, depois padre Maribel. Então, esses aí foram os nossos grandes percussores nesse processo de evangelização aqui. E a gente sempre questionava, pedia formação. Tanto é que eu estou da segunda escola de teologia de Mangabeira, da Diocese de Pinheiro. Fui uma escola primeiro e depois nós ingressamos na segunda etapa, na segunda turma de teologia, justamente para a gente pedir a formação, porque são várias questões, né, várias situações, e você falar agora há pouco sobre isso, então a gente pedia que nós tivéssemos formações, porque às vezes ler a Bíblia é fundamental, só que a forma como a gente lê a Bíblia, os termos, os elementos, a gente às vezes acaba não entrando no período histórico, porque a Bíblia é uma história brilhante, gigantesca. Então a formação para dar discernimento e interpretação, ler é fundamental, agora interpretar e poder ter um raciocínio de interpretação, de logística é fundamental. Aí nós já ingressamos na segunda escola de teologia, acho que de 2010 a 2013 mais ou menos aí de formação. E com isso outras pessoas, né? Aí nós ingressamos, como eu te falei, era tudo no início. E como a gente vai se destacando, a gente foi coordenação de base, acho que durou 2 anos mais ou menos, foi de 2008 até isso, antes mesmo da instalação da pastoral. A gente achava, estava fazendo, cara. Porque o mais importante não é a estrutura, não é uma instituição, é institucionalizar uma pastoral. Porque o mais importante é o trabalho. E a gente foi fazendo mesmo não estando, digamos assim, dentro dos parâmetros de uma pastoral.
E aí o primeiro contato com esse universo de que é uma pastoral foi no DNJ, que eu acho que tu te lembra, que tu participou, do DNJ de 2009, que nós fizemos do nosso jeito, né? Não são jovens, vamos discutir o tema, porque nós participamos primeiro de uma romaria, só que foi a romaria regional em Pinheiro, era 25 anos de pastoral de juventude, e no Maranhão, isso em 2009. Então esse foi um grande despertar. E tu viu como é interessante, porque a pastoral de 2009, a nossa paróquia em 2009 ela foi Instituída a paróquia, né? Instituída a paróquia, né? Então tudo está por ali, esse período. Então daí que nós começamos, mas a gente já fazia. E aí, mesmo sem ter essas assembleias, reuniões para definir isso, nós já estávamos por ali. E a gente se estudava. O pessoal dizia que a gente era coordenador, a gente estava ali no coordenador. Mas foi mais ou menos 2 anos, base. A de base nós somos para o setor Bacuri, né? Porque a diocese é dividida por setores, a diocese de Pinheiro é dividida por setores, e o nosso setor é Bacuri, Apicuã Sul, Serrano, Bacuri e Cururupu. É o nosso setor. Nós somos coordenadores de setor, e aí a gente já começou a viajar, já começou a levar as nossas experiências daqui, muitas experiências importantes. Eram, na época, a gente chamava de atividades permanentes, que eram atividades que a gente discutia durante 2, 3 anos, dependia da nossa assembleia, para a gente fazer. Era como, por exemplo, a encenação da Paixão de Cristo, que era algo que tinha sido feito há muito tempo atrás, né? E a gente retomou essa atividade da encenação da Paixão de Cristo, nós reativamos isso, o tapete de Corpus Christi também, com o apoio também da coordenação, que ela deu um apoio muito importante. Serrano, se não me falha a memória na época, foi a coordenadora da paróquia, a coordenadora paroquial, ela deu muito apoio para a gente, mas isso saiu da juventude, né? As encenações, o tapete, com a feição dos tapetes, as mini-missões, não sei se tu te lembra, as mini-missões, a diocese fazia a missão jovem, que era uma semana em uma paróquia, e nós fazíamos a mini-missão. Como é que era isso? Tinha uma necessidade de um bairro, então de uma comunidade, por exemplo, Caruaru, acho que Caruaru foi a primeira mini-missão, se não me engano. Tinha um grupo muito importante lá, muito interessante, vamos formar um grupo, vamos ver lá, vamos discutir. Nós íamos para lá, custo zero, não tinha gasto. Cada um levava o que tinha, nós organizávamos nossos grupos aí. Nesse período aí, Salsicha pegou baque. Bastante. Então a gente organizava nossas coisas, aí juntava tudo, quem não tinha, a gente sabia, então a gente fazia uma vaquinha, juntava tudo, colocava na sacola, ia andando, quem tinha moto, ia buscando, era aquilo, era a festa. Aí o padre só ia no final, que era, às vezes ele ia antes, né, ele sabe que tinha uma agenda, as irmãs também, para fazer a missa, que é o ápice, né, da nossa fé cristã, é a missa, né? A missa é a ceia de Jesus, então isso aí não pode faltar. A gente fazia aquele movimento, como chegava pela manhã cedo, só um dia, um final de semana, ia para lá, fazia aquele alvoroço, brincava, conversava e evangelizava. Por isso que eu falei de estar aqui, a formação, a gente não ia falar abobrinha não, a gente não ia falar besteira não, a gente ia discutir, a gente ia conversar com os moradores, né? Isso foi muito importante. Aí no final tinha a missa, aí movimentava toda a comunidade, não era apenas os jovens eram o nosso alvo, mas a comunidade em si, ela ia movimentar. Isso é importante, gente. Eu sempre digo que para a comunidade cristã, seja católica ou não, o despertar, os eventos, eles movem, né? Não estou falando de oba-oba, né? Festa, não é tocar foguete e ficar pulando, não. Estou falando de uma atividade bem programada. Isso é importante, porque eu vejo assim, o que é que atrai as pessoas para outros caminhos? São festas, baladas, então isso, movimento. Se você parar de fazer festa, parar de fazer isso aqui, morre as coisas. Então para nós também funciona desse jeito, é claro que uma outra pegada. A festa que a gente fala é diferenciada, né? Em vez da bebida alcoólica, a água e muita fé. É isso que né? Então foram algumas atividades, né? Além também, inclusive essa minha missão, ela foi, digamos assim, foi aplicada pela paróquia, que foi chamada de pré-festejo, que era basicamente a mesma coisa, só que aí com todas as pastorais. Ia para uma comunidade que está desanimada, ia todo mundo para lá, levava comida, brincava, evangelizava, e no final se fazia uma grande festa. Eu me lembro que com isso, teve uma vez, tinha uma mesa de som, e foi a comunidade de Lago. Cara, tanta poeira que a mesa de som parou. O pessoal, depois a gente fez uma festinha lá, brincamos e tal, fazia lá, e muita poeira, parou a mesa de som. Então, mas era uma festa,
uma coisa interessante. E tantas comunidades que às vezes estão desanimadas precisam só desse incentivo de ir lá, de chamar atenção, de poder trazer para cá de novo, para poder trazer para essa missão, porque na verdade isso é um dever nosso. O que é que Jesus falou para os discípulos? E de ser missionários. Né? Mas antes de fazer missão lá fora, faça o teu dever de casa aqui, né? Seja presente na tua comunidade, seja ativo, seja participativo e faz a diferença. Foram algumas, são algumas, né? Certo. Maranhão, com relação à mini missão, e fala pra gente quantos grupos tinha naquele período que você começou a iniciar quanto coordenador paroquial? Eu deixei essa instância em 2008. Eu precisei ir para São Luís, precisei estudar, e aí eu deixei e também estava já no final da minha juventude. Como eu falei, a gente trabalha dentro de uma estrutura e com protagonismo juvenil, né? Jovem, Sim. jovem protagonista. Hoje eu não me encaixo mais como coordenador porque eu estou com 34 anos. Mas naquela época eu estava com 28, né, meu 2018, 28 anos, então não me encaixava, mas eu estava saindo porque eu precisava trilhar outros caminhos, ainda dentro da igreja, claro, que é essa igreja católica, minha igreja mãe, isso eu jamais deixarei. Mas precisava estudar. E aí foram longos caminhos, como eu falei, eu trilhei grupos de base daqui da paróquia, o setor, Pacuri, a Diocese de Pinheiro, né? A Diocese foi aclamado coordenador da Diocese de Pinheiro, e na coordenação regional, então eu passei todas as instâncias. Eu representei o Estado do Maranhão na coordenação regional, né? A gente teve voz de poder levar proposta, projeto, tem vários projetos também que depois a gente pode estar vendo, de cunho eclesial, claro, né? Nós estamos na igreja, mas também de cunho social, que é importante. Nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. Então nós precisamos entender. E era uma coisa que a gente sempre tocava na tecla, que até hoje, fazendo um apelo já a uma outra estrutura, a gente sabe que passa governo e está governo, e a gente sempre pede aos governantes uma atenção especial à juventude, mas não para fazer festa, gente. Eu acho que festa é um lazer. Beleza, isso é discutível, tá? Festa é indiscutível, precisa. Mas a juventude, ela não é só festa. Festa de bandas e não sei o que, radiolas, aparelhagens e essas coisas. Não, mas a juventude ela precisa de uma estrutura que dê suporte técnico, suporte que favoreça o jovem poder se destacar, né, no cenário, em todas as perspectivas, o sonho dele, para que ele não fique refém de um lugar que não tem oportunidade, para ele ser aquilo que a comunidade impôs ele ser, e não aquilo que ele gostaria de ser. Como eu falei, para mim buscar algo a mais, eu preciso sair de minha cidade. Então a gente pede, assim, faz um apelo que gera uma luta nossa aos governos que estão vindo aí, que ele possa olhar de forma diferenciada a juventude. Eu sei que todo mundo precisa de festa, de lazer, isso é indiscutível, mas nós precisamos também disso, de um olhar mais atencioso à questão do desenvolvimento do jovem, ao trabalho, à cultura, ao esporte, ao lazer, mas que a juventude ela possa ser protagonista, né? O pessoal sempre, a juventude é o futuro. Não, a juventude é agora, é o hoje, né? O futuro já não nos pertence, né? O futuro é porque a gente tem uma linguagem muito figurada, né? Dizer porque como ele está crescendo, então daqui a pouco ele vai... Mas não, o futuro é agora, porque a gente precisa se formar, como eu falei do início, formação, a gente precisa ser pessoas críticas, pessoas que tenham conteúdo. Muito bem. Para você que nos assiste neste momento, para você que está nos acompanhando, aproveitando a oportunidade, para dizer para você que estamos aqui com o Maralhau, tá bom? O Maralhau, ele é coordenador, foi, na verdade, o nosso primeiro coordenador paroquial e também o primeiro coordenador diocesano, e seguiu também um rumo muito mais elevado no nacional, representando a nossa Pastoral da Juventude de Apiquançu, da Diocese, no nacional. Em todo o Brasil, ele também estava representando Apiquançu, representando a Diocese. Maralhau, de toda essa tua vivência, algo que deixou marcado, registrado em toda a tua vida, algo que você se recorda assim, isso aqui está marcado em minha vida, no meu coração, não tem como eu esquecer. Fala para a gente, dentro dessa tua trajetória, foi paroquial, foi setorial, diocesano ou nacional? Tem sempre um pouquinho de cada coisa aí, né? Eu acho que o meu primeiro despertar, como eu falei, foi lá no início mesmo, 2007, que nem era pastoral ainda, era o Encontro de Jovens com Cristo, a JC. Eu acho que para mim ali, nunca nessa vida eu tive
já sugere, né? Encontro de jovens com Cristo. E as pessoas ficam assim, precisamos encontrar Jesus. Jesus não tá perdido, porque muitas vezes está perdido somos nós. E não é Jesus que precisa ser encontrado, é nós que precisamos ser encontrados, né? E aí, naquela época, foi importante porque um encontro muito espiritual, onde a gente teve esse contato, assim, uma intimidade maior com Cristo. Eu pude mesmo ter essa proximidade de cunho espiritual. Tem também os retiros de carnavais que nem eram da Pastoral da Juventude também, retiro de carnaval em Mangabeira, que quem sabe um dia a gente volte lá, né, para rever alguns amigos que tem por lá. E tem a nível nacional também os encontros, os embates que se tem, né? A gente foi em alguns lugares onde começa tudo, porque veja bem, os grupos de base são importantes, né? E aí eu poder trilhar esses caminhos, conhecer como é a minha cidade, de repente eu estou em Brasília, por exemplo, ou então Rio Grande do Sul, vendo como é que funciona lá e saber que tem pessoas que talvez tenham até mais condições financeiras, mas que não tem esse mesmo carinho de base que nós temos. É uma coisa que me marcava muito, não só igreja católica, porque a gente tinha várias questões ecumênicas, né, ou então interreligioso, que a gente envolvia também outras matrizes africanas, e outras perspectivas que geralmente saem fora, as pessoas não têm muito diálogo. Então esse contato, a escola de formação também de Mangabeira e teologia também, foram momentos assim ímpares para que a gente pudesse compreender, né, ver e saber na prática como é que as coisas estão acontecendo. Isso é um grande tabu que eu sempre digo e peço para as pessoas, elas poderem trilhar esses caminhos para a gente, né, ir vendo como é que é. A vida é muito interessante, ela é muito boa. Basta de saber trilhar os caminhos. Isso aí faz parte, né? Faz parte da vida a gente poder, né, ter esse discernimento. Eu destacaria isso, acho que o encontro. Também nós teve nosso primeiro DNJ, Dia Nacional da Juventude, foi também muito marcante. Lá naquele salão paroquial, a gente chamava de centro comunitário. Centro comunitário. Ali foi muito marcante. Nós nem sabíamos o que era pastoral, mas a gente estava com energia assim, de movimentar, e aquilo lá, me lembro que a gente quebrou ainda o ventilador da emoção. Uma brincadeira, que era o Dia Nacional da Juventude. Lá sempre foi quente, né? Era muito quente, a gente precisava fazer uma atividade, inventamos lá uma brincadeira lá e jogaram, quebraram o ventilador da emoção. Mas enfim, são momentos, são fatos que acontecem. Muito bem, então, Maranhão, o que você recorda ao ouvir esta música? Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste, de todo lugar. Estrada da vida eu percorro. Essa daí é uma releitura da música de Padre Zezinho. E essa música ficou marcada pela Jornada Mundial da Juventude. Certo. Uma das outras músicas que te recorda muito, vivenciado... Eu acho que tem duas músicas aí que são... Essa é interessante, eu não tinha mencionado ela em algumas conversas em off, mas essa também é muito boa, essa música, porque foi... a gente trouxe, viu? Voltou aqui. Nós trouxemos a cruz peregrina da Jornada Mundial da Juventude, que tinha acontecido em Madrid. Ela veio para o Brasil, que foi, na verdade, no Rio de Janeiro, e ela veio até a Piconsul, que ela não era para vir para cá, mas a gente, como estava na coordenação, nós vamos trazer, aí veio até aqui, cara, muito longe, aí nós trouxemos para cá, 2012, final de 2012, se não me engano, final de 2012, que a Romaria a Jornada Mundial foi em 2013, né? E essa música era da Cruz, ela tem uma referência, e é um evento gigantesco, gente, olha, a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, ela reuniu cerca de 3 milhões de jovens, a maior, acredito que foi em Portugal, né, um ano retrasado, se não me engano, estou meio desligado aqui, que foi quase 4 milhões,
Eu fui só no primeiro dia, não tive como ir mais, cara, fiquei com muito medo. Era muita gente, não tinha como a gente andar na praia ali. Era muita gente, tinha que ficar coladinho, tinha que ficar muito longe do palco para poder se movimentar. Quanto mais estava próximo do palco, mais difícil ficava. Era 1,5 milhão de gente. Era 1 milhão, cara, era muita gente. Um ambiente bem grande. Eu nunca tinha visto, nem imagina um cara do interior, 1,5 milhão. Aí isso na primeira noite, foram final de semana. Lembra das atrações, não? Muitas atrações católicas. Eu tinha visto Banda Dominus veio agora, né, aqui no festejo. Não, na verdade na Romaria. Na Romaria, né, isso é jornada, mas ele estava lá. Banda Dominus, esse Rosa de Saron, que não pode faltar, Via 33, que mais? Adriana, essa galera da juventude aí tava em peso. Então a gente tava bem ali, cara, e foi muito chocante para mim. Eu nunca tinha visto, cara, mais de gente, muita gente, e eu fiquei com medo de ir nas outras. Porque imagine só, a primeira noite foi 1 milhão, 1,5 milhão, né? Eu não pude, entrou lá, nós fomos de caravana, nós fomos de Diocese de Pinheiro, foi fretado um ônibus, né? Foi de ônibus, 3 dias de viagem. 3 dias de viagem. Então, chegamos lá, nós achávamos, não, a gente vai todo mundo junto. Aí quando viu aquele mar de gente, vamos segurar a mão de todo mundo. Aí todo mundo segurava as mãos ali para andar na orla ali, para entrar, e a gente queria ir mais perto, quem disse. Quando a gente entrou ali na multidão, não teve mais como sair. A gente ficou ali parados, né, gente, isso aqui não tem condição. Aí nós nos afastamos do jeito que deu até o final. Aí eu não tive mais coragem de ver as outras atrações, porque na verdade foi um evento mundial, um evento de nível mundial, e aí era muita gente. E a gente fica meio que, não, a gente vai participar de outros eventos, outras coisas, mas lá no Copacabana, não. E eu me lembro que deu um problema de onde seria esse local, era em outra área. Só que nesse período no Rio de Janeiro ele é frio, é muito frio, 15 graus, cara, no Rio de Janeiro, 15 graus, teve dia que era 9 graus, era frio, cara. Frio demais. No Rio de Janeiro, que eu acho que é quente, mas no período de julho ali, é frio. Então, pra mim já tinha sido, era muito nordestino assoprando para fazer fumacinha ali, é engraçado aquela situação no Rio de Janeiro. Então, ali foi muito marcante também, né, destacando esse ponto aí. Muito bem. Como é que funcionava esses encontros vamos dizer assim, esses encontros de roda, de conversa, os encontros da Pastoral da Juventude? Esta música aqui, como era que eu vou destacar para ti, tu tocou lá a música da jornada, né? Uhum. Aí tinha Nossa Linda Juventude, que é uma música de composição aqui do Maranhão. Essa música aqui. Nossa linda juventude, no peito um desejo de amar, nos sonhos um gosto de mel. Maralhão, nessas andadas, nessas idas e vindas, tinha outra lá que era, só te cortando aqui, acho que tu não tem aí, acho que não vai ter, era Coração Livre. Coração Livre, essa vou é procurar. Nível nacional. É uma música que eu te digo assim, que a gente sentia. Eu não conhecia essa música, mas a primeira vez que eu escutei essa música era como se fosse como algo que eu não tinha vivenciado, mas era algo presente. Eu não sei, ela consegue cativar, tem, né? Temos, vamos já tocar ela aqui. Coração Livre. Quem sabe faz ao vivo. Eu vejo que a juventude tem muito amor, carrega a esperança viva no seu cantar, conhece caminhos novos, não tem segredo. Ela tem uma... É claro, gente, eu sempre falo, cada um na sua área, né? Mas essa música aí, ela tem um despertar muito, muito interessante. Ela tem um poder, na verdade, né? Porque a música, ela tem esse poder de cativar e motivar. Então, essas duas músicas, elas têm elas marcaram. E quando tu falou sobre o que a gente fazia muitos ofícios. Na verdade, a PJ, ela nasce das SEBs, né? Da Teologia da Libertação. Uma teologia muito presente na comunidade, né? Por isso que a gente é muito
além do eclesial, que eu sempre destaco, ninguém vai viver sem oração. A irmã Jacinta dizia isso, né? Que um cristão sem oração é igual um saco vazio, ele voa para qualquer lugar. Mas quando você se abastece da palavra, né? Você consegue sentir firmeza e estar fincado aqui. Porém, nós precisamos também trabalhar na sociedade. E a pastoral da juventude, como qualquer pastoral, ela precisa ter um trabalho, né? Como diria Paulo, né? Uma fé sem obra ela é morta. Então a gente leva muito isso em consideração para que a gente fizesse uma pastoral que tivesse uma responsabilidade também nisto. Porque além de ser um jovem que precisa estar inserido na igreja, que precisa ter direitos ali na igreja, ser protagonista, mas é uma juventude que está na escola, é uma juventude que está sofrendo com a má administração pública, que está sofrendo com o descaso aqui e acolá. Então nós precisamos trabalhar disso. E era que ela é unificada com as SEBs, que é as comunidades eclesiais de base. Aquilo lá que você que lê a Bíblia, lá nos Atos dos Apóstolos, que fala das primeiras comunidades, né? As primeiras comunidades que elas eram inseridas, elas juntas, entendeu? Isso que eu falava muito sobre a questão do... Quando nós íamos para os nossos eventos, a gente não procurava querer ser melhor do que o outro. Por exemplo, gente, leva o que você tem. Se é até uma vez teve uma cena, não sei se tu vai te lembrar, não sei se tu estava, que assim, a gente juntou tudo, cara, tudo mesmo, arroz, para comer, né? Arroz, e colocou tudo junto e fez só aquela coisa e todo mundo pegava. Aí não tira a inibição de uma pessoa que ela não pode levar uma coisa melhor, porque isso tudo faz parte. Às vezes a pessoa ela não vai num passeio da escola porque os seus pais não podem oferecer um transporte bom ou uma alimentação boa. O cara vai lá, come todo dia aquele ovinho lá e tem vergonha disso. Isso acontece também nos grupos de igreja, né? Às vezes tem gente que quer ostentar, quer levar um pouco mais, e a gente sabia disso. Esse é um destaque importante. Nós sabíamos... E a importância de fazer essa junção, né? É importante ter essa coordenação para isso, perceber que aquele cara ele não vai querer ir, aquele jovem não vai querer ir porque ele não pode levar tal coisa. Então vamos tentar dar aqui fazer aqui um joguinho para que ele não se sinta fora e traga, ou então nem traga para ele participe. Porque o importante é participar. E outra coisa, olha, destaco a multiplicação dos peixes. Meu amigo, você pode achar que é mágica, pode achar que é fantasia, mas Jesus ele multiplicou os peixes. E a gente multiplicar, não que a gente é Jesus, longe disso, ou é que a gente fez milagre, mas que a gente juntava um pouquinho de cada um e dava. Juntava. A gente não saía pedindo, porque tem que levar, não. Era uma pastoral que a gente não ficava pedindo, cara. Não. Pedia, precisamos disso. Não, a gente ia. Se não tinha carro, a gente ia de carro. Se não tinha, a gente ia andando. Sim. Porque o importante era a missão. E em dizer que a maioria das missões, só quando era muito longe, sentido Cabeceira, Itereré, que eram os povoados... Lago, são os povoados mais distantes da sede, que de fato precisavam ser locomovidos por transporte. Mas, em compensação, quando tinha os movimentos dentro da próxima aqui à sede, a gente via que o número de pessoas andando com sua mochilinha... E quando era em Lago, por exemplo, ia de Tereré andando. E sempre acontecia também da forma de fazer... Tinha que ter essa analogia, tinha que ter essa simbologia do andar. A gente ia de carro até Itereré, ou Ponta de Areia, chegava lá, todo mundo se juntava, embora andando. Que é para mostrar isso, que a gente está com o pé no chão, cara. Então tem uma importância da simbologia, isso a gente não pode descartar, gente. É muito importante para dizer que está juntos, que nós estamos juntos. E isso aí fazia a diferença. Fazia a diferença. Sempre fez a diferença, né? Para que a gente possa continuar, Maravilha, vamos trazer aqui uma entrevista, uma conversa de uma pessoa que fez parte desse ciclo de pastoral, que sempre desenvolveu. Eu acredito que vai ser um momento bom para sorrir, para se divertir, onde a gente daqui a pouco vai recordar um pouco a Missão Jovem, vai recordar um pouco essas mini missões acontecidas, mas a gente vai ouvir também um pouquinho sobre o trajeto deste moço. Se você conhecer, muito bem, se não... Olá, pejoteiros, né, rapaz? Estou por aqui, me chamo Ailton, para quem não me conhece, Ailton, e para quem me conhece das antigas, conhecido como Negão, né? E vim falar um pouco sobre a minha caminhada na PJ, né? Iniciou aí um pouquinho de tarde, né? Através de uma pessoa que eu considero muito, até hoje, apesar de não estar mais entre nós, chama-se Rodrigo, né? Um cara que eu tenho certeza que todo mundo conheceu no meio da PJ aí,
galera das antigas mesmo. Então foi um dos caras que me convidou a participar do grupo de jovem. Eu até então achava grupo de jovem, sei lá, uma bobagem, uma perda de tempo, pelo fato de eu não conhecer, né? Então aderi ao convite, fui, participei a primeira vez, não achei tão interessante, houve um segundo convite, cheguei, já achei um pouco mais dinâmico a situação, a mística do encontro, e consegui me adequar, aonde surgiu o convite de eu participar do grupo de jovens, né, Mensageiros da Paz, lá na comunidade Nossa Senhora de Fátima. Até então tinha a galera das antigas, João Malena, Delminha, minha madrinha Lourdinha, minha madrinha Adriane, e dentre outros, né, que se a gente for citar nomes, a gente já passar o resto do dia, ou a tarde, ou a noite aqui, conversando sobre essas pessoas. Então, a minha caminhada nesse grupo de jovens, eu cheguei como um mero membro, né, não conhecia nada, meio que afastado, mas sempre fui um cara interessado. E graças a Deus, lá dentro do grupo de jovens, tinham pessoas que tinham uma visão diferente da que eu pensava, que me ajudaram a seguir em frente e a construir algo que eu jamais pensei que poderia construir. E foram várias amizades, tanto dentro da sede quanto nos interiores, na parte diocesana, e assim vai, né? Cheguei a participar de DNJs, Missão Jovens, mini missões, até da Romaria em Balsas, consegui ir, né? Graças a Deus o pessoal me deu maior apoio. E nessas pessoas que estavam no apoio, uma delas, eu tenho que citar duas aqui, que eu considero pioneiras nessa jornada, nessa caminhada de juventude, que são o nosso grande amigo Frank, né, rapaz, e o nosso grande amigo Maralhau, mais conhecido como Numbanha. Mas isso aí é só pros íntimos, né, rapaz? O pessoal que das antigas ali conhece, sabe a convivência dele aí. Então foram duas pessoas que realmente estenderam a mão, nos abraçamos nessa causa pejoteira, que até então, PJ, eu não sabia o que era, né? Não sabia o significado do que era PJ, o que era nada. Não conhecia outros jovens, a não ser aqueles que estavam ali ao meu redor. Então foram duas pessoas que de certa forma me influenciaram muito, né, nessa caminhada. Até porque o que tinha, eles chegavam, olha, bora fazer tal coisa assim e tal. Poxa, eu ia na ideia da galera, né? Eles falaram, vamos embora, a gente não vai dizer não. Nosso dicionário não existe não, só existe sim. Então a gente conseguiu formar essa equipe pejoteira aí boa, né? E por onde a gente passava, graças a Deus, não deixando alegria. Eu lembro de um DNJ que a gente foi, eu não estou lembrado bem onde era, mas é por ali, por Pinheiro, se não estou enganado, por ali, naquele setor por ali. Teve a representatividade dos mosaicos em cartolinas, né? Cartolina, papel cartão, uma coisa dessa. E a gente decidiu fazer uma coisa diferente. Fizemos um mosaico de isopor imenso, levamos no carro do padre. Quando a gente chegava lá, o pessoal das outras paróquias já sabiam dizer, que já sabiam comentar, né, que o pessoal da paróquia de Apiconsul, os pejoteiros de Apiconsul não sabiam brincar, né? Fazer uma coisa de uma pequena escala, a gente fazer uma proporção valor imensa. A gente queria estar lá, a gente queria estar no evento, queria estar brincando. E isso, eu acredito que é saudável para todo mundo, cara. Não existe diferença entre paróquia para outra, uma PJ de um lado, uma PJ de outro. O que importa é o laço afetivo, a amizade que a gente consegue deixar em cada lugar que a gente passou, né? Que a gente vai passar, o que a gente pretende passar. Então, eu acredito que isso seja um pilar muito forte nessa juventude de hoje, os pejoteiros de hoje. Porque é difícil ver, né? Hoje em dia o jovem querer algo com a igreja, uma outra coisa, né? Então, essas duas pessoas foram pioneiras demais, eu gostei muito. Foram pessoas que são dois seres humanos que, dependente de estar em coordenação, de estar em igreja ou em outro evento, dependente disso, eles têm meu respeito, né? Como cidadão, como pejoteiro, como amigo. E por que não dizer como irmão, né? Porque nos momentos difíceis, essas pessoas estavam lá, né? Lembro-me que fomos fazer o desenho do Corpus Christi, né? Em frente à matriz. Chuva demais. E a gente pôde ver que a PJ é realmente muito unida, né? Enquanto os senhores desenhando, outro estava segurando sombrinha para não deixar molhar, então para dar uma acalmada mais um pouco no sol, né? Muito quente. Então, cara, são pessoas que a gente não pode deixar de comentar, né? A gente não tem nem como falar mal, né? Apenas bem, porque são pessoas que realmente abraçaram a causa, deram as mãos, né? E eu acredito que formou muito pejoteiro bom, né? Nessa coordenação de Maralhau e Frank. E, cara, só peço a Deus que possa sempre abrir o caminho de vocês, clarear, abrir uma porta e sempre cultivar essa bondade que vocês têm no coração, entendeu?
vocês possam sempre multiplicar essa virtude por onde vocês estiverem passando, beleza? Assim como eu senti essa virtude de vocês, assim como eu tenho um afeto muito grande por vocês e considero vocês como amigo, espero que outras pessoas ao redor que ainda não conhecem vocês possam lhes conhecer e dessa forma falar o que eu estou falando aqui agora, beleza? E para todos os pejoteiros que estão por aí assistindo esse vídeo, tenho um pequeno pedido para fazer com vocês, beleza? Diz aqui, ó. Eticanapó, Tupanapé. Só pejoteiros das antigas que sabem traduzir, repassa para os outros aí. Um abraço, fique com Deus, valeu! Então essa interrogação é contigo, Marael. É essa música do Ailton. Vamos louvar o Senhor, né? O grande Ailton, São Luís, nos trouxe essa mensagem juntamente para você. Foram um dos primeiros parceiros que eu te falei, né? Tem várias pessoas que contribuíram bastante para esse processo, né? Para esse trabalho da Pastoral de Juventude. Nada se faz sozinho, cara. A gente teve uma galera muito boa que a gente conseguiu atrair, né? Para perto da gente, que na época tinha vários grupos de jovens, já tinha os grupos de jovens, né? Só que não organizado como a Pastoral da Juventude, né? De um grupo de jovens que às vezes não atendia a formato da Pastoral da Juventude. Eu fico muito feliz, cara, por ter esse reconhecimento de pessoas ali, sabe? Eu não quero reconhecimento de outras pessoas, isso não me interessa. Eu quero o reconhecimento dessa galera que estava com a gente ali, que de alguma forma a gente conseguiu fazer se despertar. Isso é muito importante, cara. Ver esse rapaz aí, eu tive o prazer de rever ele lá em São Luís, período que a gente teve lá. Tem um irmão dele também, o David, que é um baterista, baixista, multi-instrumentista lá em São Luís, estudando geografia na mesma faculdade, cara, da minha, que eu estudei lá na UEMA. Então acho que meu último período, ele estava entrando, eu fui saindo, ele foi entrando. Então para nós cara, é uma coisa muito boa, né, esse pessoal. E é interessante porque ele já está ali, eu estava vendo agora há pouco no estado, agora é pouco mesmo, ele fazendo trabalho lá no CEMIC, né, que é a semana acadêmica lá da UEMA, lá onde a gente estava. Então, e projetos bons, cara, projetos bons. Então certo. Isso é muito importante. Um grande abraço aí para Ailton e para Santa Cabeludo, né? Axé, Auerê, aleluia, né? Tem muitas coisas boas. Maranhão, uma das músicas que cantávamos assim nas caminhadas, nos encontros, você se recorda? Alguns gritos, vamos dizer assim, alguns gritos de guerra da Pastoral da Juventude. Eu costumo dizer que era grito da paz, né? Grito da paz, é. Justa por isso porque que eu falei. Eu sou cheio de faro. É o grito da paz. Até dos eventos que eu vou, porque eu, como fui cerimonialista há muito tempo, a gente tinha esse despertar, né? O grito da paz, de guerra é meio pesado. Mas tem, né, os nossos gritos de paz, que é a PJ aqui, PJ lá, PJ em qualquer lugar. Tem um que foi aqui na nossa diocese, quando nós fizemos as missões jovens, né? Foi até uma releitura das SEBs, que era pisa ligeiro, que não pode com a formiga, noção de formigueiro. Quer dizer, se o cara não consegue entrar naquela batalha ali, então é melhor sair fora, né? Porque é complicado. E sobre essas dificuldades, porque incomodava muita gente, dentro e fora da igreja. Pisa ligeiro, que não pode com a PJ, noção de pejoteiro. Quem se autodenomina como pejoteiros, né? Pastoral, né? PJ, pejoteiros. Porque é uma pastoral muito, muito, muito boa, gente. É uma pastoral maravilhosa e que, para mim, na minha concepção, é muito importante, porque como eu sou um cara de SEBs, né, eu comecei ali nas SEBs, ter essa vibe aí da gente poder estar junto com o social é fundamental, porque tem gente que esquece disso. Tem gente que eu acho que não lê a Bíblia, né? Porque acha que a Bíblia é só você... isso não é crítica, gente. A crítica faz parte, né? Mas é uma criticazinha para a gente repensar. Deixar nossa cidade tomada por pessoas aí que não praticam o evangelho, dá nisso. E aí, no sentido de que nós estamos inseridos dentro de uma sociedade. A gente não está no mundo solto. Nós estamos dentro de uma sociedade. Somos cristãos, né? Mas estamos dentro de uma sociedade. Então a gente tem que lutar pelos nossos direitos. E aí incomoda muita gente, porque a gente questionava, a gente brigava, a gente, sabe, queria discutir junto. Porque em uma época pastoral era para fazer serviço. Tem que limpar o quintal da igreja, vai lá os jovens. Tem que fazer isso, vai lá os jovens. Não é assim. Nós queremos discutir. Se for para limpar, nós vamos com o maior prazer. Mas não somos fazedor de tarefa, nós somos articulados.
Nós temos que estar dentro. Isso. Reuniões, nós temos que estar dentro, discutindo por quê, por isso, por aquilo, do que deixar as pessoas nos manipular. Isso é manipulação. Isso está dentro de uma comunidade, está dentro de uma escola, dentro de todos os lugares, até na família. As pessoas que não participam dessas reuniões para discutir. E a gente ia. É para capinar? Vamos lá, mas a gente tem que participar dessa discussão. Isso é importante. Bom demais, bom demais. Protagonismo. E a juventude, como é que você diferencia hoje a pastoral da juventude de hoje com a pastoral da juventude daqueles anos anteriores? Não quero fazer um relato saudosista. Eu tenho que tomar cuidado com uma frase que eu batia muito na tecla, que era o saudosismo, que é diferente de nostalgia. Saudosismo é quando tudo que era antigamente prestava, agora nada presta. Justo. Antigamente que era bom, não, estamos vivendo um tempo. E na minha concepção, a melhor fase da minha vida é o agora. Antigamente eu tive umas coisas melhores e tal, mas a melhor fase que eu estou vivendo é agora, acabou. Porque tem gente que acha que no meu tempo, como se o tempo nosso fosse só lá da juventude, entre 15 e 25 anos ali era o ápice da juventude. Que depois passou disso, acabou. Não, a vida continua. E naquela época, assim, a gente precisa fazer uns recortes históricos. Naquela época, como pioneiro, nós fizemos muita coisa, tá? E aí a gente tem que ajudar essa geração que está vindo para ela retomar algumas atividades que são importantes, como a gente vai sempre bater, chamar esse protagonismo. Inclusive, essa romaria aí que teve, ela serve também para motivar essa turma aí meio que disperso e tal, chamar um pessoal que está entrando agora, um pessoal que está vindo e tal, porque a PJ era uma renovação, é renovação. Então naquela época nós fizemos o despertar, porque não existia, era simples assim, não existia, nós começamos algo, mas agora é uma tarefa e aí falta um pouquinho de cada um, falta um pouquinho meu, porque eu precisei me ausentar por um tempo, estou de volta, mas eu não me encaixo mais nesse termo de coordenador. Coordenação não, a gente tem que ter uma perspectiva de assessoria. Só que eu ainda não me encontro, isso é um projeto de vida, eu ainda não me encontro numa condição de ser assessor, porque eu tenho vários problemas ainda que eu preciso resolver na minha vida, eu preciso mudar alguns hábitos também, algumas coisas que a gente não consegue ainda como pai de família, como uma pessoa que tem responsabilidade de lar, de casa. Eu preciso me encaixar também, mas assim está sempre à disposição, para trabalhar, para poder fazer isso, esse projeto. Mas eu achei muito interessante a Romaria. A Romaria eu falo porque é uma atividade aqui da paróquia que a gente pode ver muitos jovens trabalhando, se envolvendo e quem sabe a gente vai retomar muitos trabalhos. Vamos chamar, agora é o Tiago, o Tiago está na coordenação, Não, na verdade a coordenação paroquial é Denise, Denise, ele está no setorial. Cabinho lá de cabeceiras. Denise, uma menina maravilhosa, inclusive ela estava com a gente. Na época ela era mais novinha, estava adolescente ainda, quando estava na coordenação, mas ela aprendeu muita coisa ali. Ela era uma menina muito animada. O próprio Tiago também é o que está acreditando na coordenação de setor, Setor. Está na coordenação de setor. Então, um rapaz muito de Tererezinho, viu? Lá da comunidade de Tererezinho. Então, um rapaz muito, muito querido lá, muito participativo, trabalha bem. A gente precisa ir conciliando. E tenho dizer que os problemas de ontem não são os mesmos dos de hoje. Então, o que os coordenadores hoje encaram são realidades diferentes. Então, tem que se adaptar, Então, cada um com uma evolução. Eu digo que a nossa pastoral da juventude houve algumas mudanças muito precoces por conta de coordenadores que tiveram que sair. É exatamente isso, era migração. Isso, na verdade, isso é um problema que demanda muito. É claro, tem pessoas que é uma questão de projeto de vida, que quer ir para outros lugares, outras cidades e tal. Mas uns não, é por uma necessidade. Sim. É uma necessidade, porque senão vai ficar fadado a ficar reproduzindo as mesmas coisas aqui, sendo que poderia. Eu precisei me ausentar. Eu fiquei 5 anos longe daqui para estudar, mas voltei, porque meu projeto de vida não era morar fora, eu nunca quis. Justamente, e assim mesmo aconteceu, o Mylon, o Gustavo, teve que sair para estudar. Que poderiam ter contribuído, a questão é essa, ter encerrado um ciclo. Eu me lembro que quando eu fiz, a primeira vez que eu fiz o vestibular da UEMA, foi em 2015, eu estava dentro de uma coordenação, e eu passei no vestibular, mas eu fiquei, eu estava dentro de um projeto. Eu poderia ter ido,
Mas eu estava dentro de um projeto, disse, não, eu vou segurar um pouquinho, é o meu sonho, eu quero. Então eu sempre quis fazer geografia, era a minha vontade. E como é que foi esse aprendizado quanto pastoral da juventude? Outra coisa importante, que bom você tocar nesse assunto aí, ó. Eu me lembro que em um encontro de pastoral no CIFA era, eu não sei se ainda existe esse projeto, que é o CIFA é um projeto de formação de assessores, né? Porque já estava lá na coordenação já para formar assessores bons e tal. E aí eu me lembro que o Dom Vils, que na época era bispo de Caxias, o CIFA era em Caxias, ele era bispo de Caxias, hoje ele é bispo de Imperatriz, né? E aí ele disse uma coisa, ele sempre apoiou a pastoral da juventude, talvez eu acho que um dos bispos mais presentes nessa perspectiva. Dom Hélio, um bispo maravilhoso e tal, mas ele era o referencial da juventude. E aí ele disse uma coisa que eu me lembro até hoje, que é a pastoral da juventude, assim como as SEBs, é uma formação que nem faculdade consegue te dar essa formação. E eu digo, poxa, será mesmo? E quando eu entro na faculdade, eu tive essa constatação. Porque assim, na faculdade a gente aprende muita coisa, não só a disciplina que a gente estuda, né? Questões pedagógicas, questões de projetos, confecção de projetos, trabalhos acadêmicos, tudo isso a gente aprende, né? Porém, é aquela vivência, é você lidar com pessoas, porque na pastoral a gente tem um ponto de vista, assim, um ponto de análise, que ela está junto com o outro. Isso foi um fundamental para me poder, quando eu saí de Apiconsul, saí da minha cidade, e aí eu fui para outros lugares e tal, e também estudar em São Luís, eu não ter esse problema de convívio, problema de poder me expressar, problema de poder me relacionar, problema de ter A pastoral te ensinou a fazer isso? Essa pastoral, ela fez isso, porque o que acontece? Quando a gente é do interior, lá fora a gente é taxado de alguma coisa, né? Eu senti muito isso quando a gente sai, por exemplo, de Apiconsul para São Luís. O cara é lá do litoral da Baixada. Primeiro que nem chama de litoral, é Baixada. Veio de Pinheiro para baixo, para cá, é tudo Baixada. É Baixada, mesmo não sendo. Aqui não é Baixada, é litoral. É litoral. Porém, é tudo Baixada. A gente não quer nem saber se tu tá lá no final, é tudo Baixada. É da Baixada e tal. Fala errado e tudo, não sei o que e tal. Aí quando tu sai do Maranhão, eles não vão querer saber se tu é lá do interior, não. É do Maranhão, acabou, é do Nordeste. Tu desceu ali de Goiás para baixo ali, é tudo Nordeste. Já foi, entendeu? Existe um preconceito que está lá. E a gente precisa ter jogo de cintura para mostrar que, por mais que sejamos do interior, a gente consegue também estar junto, tá fazendo projeto, fazendo um trabalho que não quer que seja melhor, mas a gente tem um nível também, que seja de conhecimento, seja de perspectiva intelectual, mas seja de discernimento. Entendi. E que as pessoas às vezes não têm essa compreensão. E eu tive isso, né? A primeira vez, por exemplo, que eu saí do Maranhão, o primeiro lugar fora do Maranhão que eu fui, foi logo para o Paraná, foi Maringá. E as pessoas falam, tá do Maranhão e tal, já vem com esse menosprezo com a gente, né? A gente vai conversando, vai dialogando, e as pessoas começam a entender que aqui não é um espaço de gente ignorante, né? E de pessoas que conseguem trabalhar, né? Ter uma análise diferente. Maranhão. E isso é que eu te falo, a faculdade me ajudou, mas também esse convívio de estar junto com a pastoral, de estar tecendo essas relações, cara, isso foi fundamental para o crescimento. Não tive dificuldade por exemplo, de trabalhar projetos, graças a Deus, porque eu já trabalhava isso na pastoral, de relacionar, de fazer encontros. Então eu não tive dificuldade, por isso, porque eu já estava inserido. Maranhão, duas situações aqui para a gente discutir bem rápido. Você sempre implementou projetos para a pastoral da juventude. Nesses projetos que você criou, ou até mesmo adaptou para a pastoral, tem algum desses que você vê sendo executado, ou que você sonha em poder contribuir? Na paróquia, eu falei, nós tivemos duas questões, que é a social. Sim. Né, social, nós propomos alguns projetos, mas infelizmente a primeira dificuldade que é você
encontrar a questão financeira, é uma grande dificuldade, porque todo projeto ele precisa ter um desenvolvimento e tudo gera em relação à economia. Esse é um grande problema. Eclesial, aí social, tem várias, né, como aqui a implantação das faculdades, isso aí já era uma coisa que a gente já buscava, que era para as pessoas não virem, já tinha um primeiro projeto do PAFO que veio, já era o que a gente já discutia, a gente já tinha isso em mente, e que graças a Deus alguns governos aderiram, e outros também, como o lazer, mas não só aquele lazer de festa, né? Fazer festa. Evento proporcional evento para o religioso. Eu não diria nem um evento em si, mas espaços culturais, porque veja bem, desde a Bíblia diz que existe pessoas desocupadas desde sempre tem desocupado. Tanto é que tu vê a passagem lá da pessoa que foi trabalhar na vinha, que ele foram pegando as pessoas que estavam na praça, ou seja, já havia pessoas desocupadas desde aquela época. Então isso é ociosidade, a pessoa que está no ócio, a pessoa que está sem fazer nada, né? E um despertar que pode potencializar uma pessoa a se desenvolver intelectualmente ou também sair da droga, da violência, da prostituição, dessas coisas, é um espaço que te favoreça isso. Aqui em Piconsul, me fale aí, se tu souber, qual é um espaço que nós temos de lazer para o jovem? Não tem não. Nós tínhamos, talvez, a quadra da Escola Joaquim Amado e a quadra ali próximo ao comércio do Seu Naná, mas no município não tem um espaço adequado. Inclusive, recentemente, eu estava vendo os projetos aí de faculdade de algumas pessoas falando sobre a caminhada. Aqui mesmo, nem para fazer uma caminhada a gente não consegue. Se você vai andando ali naquela avenida já, final da avenida, Camiturirana ali, eu acho que ali é perigoso. Inclusive, já teve até acidentes ali, quase, não sei se fatais, mas teve vários problemas ali, porque o caminhante, ele divide espaço com o motorista, com o motociclista, ciclista, e isso pode gerar um acidente no acostamento. O acostamento não é um espaço adequado, né? Tinha que ter uma ciclovia, uma área de caminhada para os pedestres e tal, para desenvolver isso, mas tirando isso não tem. Então isso seria algo para fazer uma praça. Tinha até um protótipo ali próximo da rodoviária, mas tem uma praça que não oferece segurança, né? Eu não sei como é que está lá, um espaço ao ar livre, mas não tem, por exemplo, programas que faça o adolescente ou o jovem buscar o esporte para sair. Temos uma escola de música que vive ele sobrevivendo a duras penas, né? Não sei como é que está a situação lá. Então tudo isso nós buscamos, porque nós estamos dentro do espaço social. A igreja é algo eclesial, mas nós estamos vivendo dentro do espaço social, nós precisamos encaminhar isso. Agora, nós tivemos isso, e é uma batalha que a gente ainda tem, viu, Fernando? É uma batalha que nós temos ainda, porque entra governo e sai governo, faz logo até um apelo para a nova administração, dê uma olhada também nesse setor de favorecer. Tem espaços aqui na nossa cidade onde você pode fazer uma quadra poliesportiva e oferecer, organizar para o jovem desenvolver um trabalho ali. Em vez desse rapaz ir lá para a esquina usar droga, ele já vai lá para a quadra. É claro, não é fazer algo solto, você fazer as quadras e organizar campeonatos, organizar competições, fazer disso um trampolim para a pessoa participar de outros campeonatos, assim como era a escola de música, né? Os jovens se preparavam todinho, cara, era tão bonito, estudando música para um evento que vai ser em tal lugar ou mesmo na cidade, que vai trazer outras bandas. Quem não quer, cara? O jovem não quer aparecer. A juventude, ela quer se mostrar, ela quer chamar atenção. O cara lá com o seu instrumento, lá com saxofone, com trompete, vendo a multidão, vendo que ele sabe tocar aquele instrumento. Então um adolescente, um jovem que tem habilidade do futebol, ele quer mostrar aquilo, e isso vai fazer potencializar esse seu dom, para que ele consequentemente ele saia dessa ociosidade, né? E quem sabe de repente, né, ser um grande talento. Eu não estou indo tão longe de dizer que a gente vai despertar um novo Messi, um novo Neymar e tal da vida, mas tirar primeiramente essa galera que está aí na ociosidade. Lá na minha rua, por exemplo, na esquina, um monte de gente, tantas horas da noite, tudo
com cigarrinho na boca, cara. Tá? E em dizer que 8 temos horas, grandes 9 horas, talentos, tá lá. Maranhão, em dizer que a Apicuaçu, vamos supor, este ano foi um ano de muitas conquistas na questão robótica, na questão de música. É como eu sempre disse, olha, recentemente tinha um grupo aí de jovens que foi jogar vôlei em outra cidade aí, e já várias vitórias. E toda vez que a gente consegue desenvolver projetos aqui, seja esportivo, seja, a gente consegue, aí tira essa rapaziada que está sem fazer nada aí, que está podendo dar trabalho para as pessoas, oferecer alguma coisa, esse é o caminho. Eu acredito que isso não esteja muito gasto, embora sempre vai ter gastos aí, ter gasto. E engraçado que para se fazer um monte de coisa tem dinheiro, né? Coisas aí sempre aparece dinheiro, mas na hora de fazer uma coisa interessante aí não tem. Aí fica um alerta para a nova gestão, fica ligado isso daí. Agora, sobre a tua pergunta em relação à questão eclesial, nós tivemos sim as mini missões do festejo, as mini missões da pastoral, a paróquia adotou como pré-festejo, as visitas também que nós fazíamos, a encenação deu uma paradinha aí, né? A encenação, mas o tapete de Corpus Christi ainda se faz, então Na verdade, os dois ainda continua. Mas o que eu mais agora o projeto inicial, que já era para estar com uma estrutura bem melhor. porque sempre mas o que mais me chamava a atenção para que a gente pudesse fazer era despertar na juventude, esse que é o meu interesse, despertar na juventude o interesse de questionar. Né? De estar ali participando, de estar reivindicando, querendo participar. Olha, teve época que festejos era praticamente a juventude que organizava. Teve uns anos aí bem aprofundados sobre essa atuação. Se a gente for colocar dar os pingos lá nos is, a gente vai ver que teve comunidades aí que a sua base era a juventude. E não é que a juventude se perdeu, mas é porque a comunidade entendeu que ela tem que trabalhar e a juventude foi inserida junto. A gente não pode também confundir as coisas. Certo, muito bem. Marilhão, uma mensagem ou um apelo ou um agradecimento que você possa fazer agora para os atuais coordenadores aqui da nossa paróquia. Explicando também para o nosso público por que os coordenadores. É porque nós temos aqui coordenador paroquial, temos coordenadores dos grupos de base, tá bom? Mas eu não quero então, nesse caso, entra no mérito do geral para todos os coordenadores. Mas eu vou mais além, Pode ficar à vontade. Como eu falei, a minha preocupação hoje, cara, assim, eu fico preocupado. Antigamente a gente tinha muito essa ideia de que eu não quero ser uma pessoa que vai quebrar um paradigma aqui, não, mas a gente tem que ser, eu não posso trabalhar com hipocrisia, longe de mim, eu sou isso e pronto. Então existia competições de igrejas, ainda tem. Então o que eu peço é que hoje a briga não é quem é católico, quem é evangélico, quem é batista, quem é adventista, quem é da Umbanda, quem é não sei da onde, isso aí não é um problema, tá? A questão é que nós estamos lidando com um problema potencial, que as drogas, não sempre, não, mas nós estamos vivendo agora, as drogas, a prostituição, o desamor, a era virtual, que é muito boa, mas que pode alienar muita gente. Então, os nossos grupos de jovens da paróquia do Santíssimo Salvador e aos jovens cristãos, ou que acreditam em Deus, né, que tem um Deus como Salvador, que a gente possa sair um pouco mais de dentro da igreja, não para a gente perder a fé. O que é que o Papa Francisco diz? Ele quer uma igreja suja, né, enlamaçada e tudo mais, do que uma igreja limpinha ali e tal, que está reuniões dentro de quatro paredes, acabou, cada um vai para casa e nada foi feito, porque enquanto a gente está reunido, sem ter uma potencialização, tem jovens que estão sendo destruídos, e a nossa missão é fazer esse despertar, é ter esse despertar. Então que seja uma igreja suja, porque quem tá indo lá são pessoas que estão buscando a verdade. Então agora, sem partidarismo, sem igreja, eu acho que o clamor é mais forte. Então nós precisamos sair um pouco mais quanto juventude, que é uma fase que a gente tenha talvez mais tempo, não que seja preguiçosa, mas é diferente, um pai de família, um jovem tem mais tempo de estudar, de brincar, de praticar um monte de coisa. Então por isso é um convite, cara, vamos sair um pouco mais,
vamos ir mais a campo, vamos conversar, vamos tentar mudar esse quadro, porque é um problema que nós estamos tendo, um problema grave, viu, Fernando? É um problema grave, cara, é muita gente envolvida aí, cara, com drogas. É importante a gente também frisar. E que nós sejamos isso aqui, olha, sejamos testemunho, sejamos discípulos de Emaús, sejamos testemunha vivo. Né? Não adianta você falar que Deus é amor se você pratica o ódio. Nós precisamos falar menos e agir mais, ser mais presente, ser mais solidário, ser mais amigo, tá? Ser mais companheiro com o outro, abraçar mais e falar um pouco menos, porque de falar tem muito, né? Uma fé sem obra, ela é morta, né? E que é um tabu, cara, vou te falar aqui rapidinho, é um tabu. A gente tem curso para falar, aprender a falar. Se tu abre a internet agora, tu vai lá nas tuas redes sociais, tá 1 milhão de pessoas falando coach, né? A moda agora é coach. É coach. Tem coach te explicando como tu fala, mas ninguém explica como ouvir, tem que ouvir a sociedade, o clamor da sociedade. É o saber falar e o saber ouvir. Dentre tantas formações, qualificações, projetos prescritos, até mesmo projeto de vida dentro da Pastoral da Juventude, aí o que é que você traz para a gente hoje como agradecimento da pastoral? Como é que você traz aqui para a gente hoje, quanto cristão? Quanto é que você traz hoje para a gente aqui, onde foi que levou a sua fé, quanto cristão, nessa jornada de coordenador e de vivência da Pastoral da Juventude, para a gente também poder encerrar esse nosso bate-papo aqui nesta noite? Viva a tua fé, eu vou sempre dizer isso aqui. A gente tem vários amigos, a gente vai vivendo etapas, né? E a vida ela é assim, ela é rápida. Mas eu tenho uma dívida com a igreja que não é só gratidão, porque gratidão é quando alguém faz alguma coisa por ti e você fica aquela dívida. E eu não tenho dívida com a Igreja Católica, porque eu sou Igreja Católica. A Igreja Católica, ela com todo o seu pecado, que é muito fácil a gente jogar pedra numa coisa grande, né? A Igreja Católica, ela é grande, ela é gigante, tá? E ela, ao longo da sua caminhada, ela teve problemas, enfrentou impérios, né, datada de 300, como instituição é 300, né, depois de Cristo, né? Então é quase 2.000 anos de instituição. Eu não estou falando da igreja primitiva, estou falando da igreja como instituição. Então é claro que é uma igreja que errou muito, e eu preferi entender o pecado da minha igreja, olhar para o pecado da minha igreja, acolher esse pecado, entender que esse pecado dela não faz dela algo descartável, porque a igreja ela conseguiu resistir 2.000 anos de muita coisa. Então não foi 2 anos, não foram 114 anos, né? 2.000 anos, então muita coisa aconteceu aí. Então eu tenho um respeito muito grande pela minha igreja, um carinho muito grande, e eu digo que o que eu sou hoje eu devo quase 100% à igreja. É claro, minha família, minha mãe, que sempre